Shabbat Shalom, meus irmãos. Amém? Então vamos dar início aí, estamos sempre cumprindo nosso horário aí à risca, graças a Deus. Tá? Hoje nós vamos então, não vamos ministrar a Parashá, Ruká, tá certo? Porque eu precisei dar ênfase a vários assuntos, tá bom? Então vou resumir nesta noite, tá certo? Mas nada que vai nos atrapalhar, tá bom? Então só fazendo menção da porção da Parashá Ruká, significa nos meus mandamentos ou estatutos, enfim, tá bom? Que é a famosa a lei da Padá Adumá, a lei da vaca vermelha. É muito mística essa lei. Se não entrar em alguns conceitos que eu vou passar hoje aqui para os irmãos, impossível, vou colocar essa palavra, impossível entender, e ela vai na sua totalidade apontar para o sacrifício de Yeshua. Por quê? Porque essa vaca vermelha, ela existiu apenas uma vez em Israel, diz os rabinos, nunca mais. Por quê? Porque ela tem que ser kasher, pura. E aí tem uma série de averiguações que tem que ser feitas, né? De requisitos. Então não existe mais, ou nunca mais existiu, né, essa vaca vermelha, Padá Adumá. Ok? Pode até olhar uma ali e tal, mas sempre vai ter algo que vai torná-la impura. Tá? De acordo com a Torá, nunca mais existiu. Por quê? O que tinha de místico neste animal? Simplesmente as cinzas dela tornavam o sumo sacerdote ou o sacerdote, aqueles que faziam, né, o uso da oferenda através da sua carne, tornava-se os sacerdotes e o sumo sacerdote Kohen Gadol impuro para purificar o povo, as nações. Vê? Judeus, o povo daquela época que iria sacrificar no templo, no Beit Hamikdash. Então vê que tremendo isso. Deixava o sacerdote impuro para purificar o povo. E agora, como que o sumo sacerdote agora, ele se purificava? Aí tinha uma série de recomendações. Isso aí aponta diretamente para a obra do Calvário. Amém? De Yeshua. Por quê? Porque Isaías 53 vai dar o relato. Então é fenomenal. Ele se fez impuro, enfim, para que nós que estávamos impuros tornássemos puros. Então é uma maravilha, tá? E dentre outras coisas que esta Parashá ela traz, tá bom? Mas na noite de hoje, nesse Shabbat, nós vamos entrar, eu coloquei aqui o tema como judaísmo básico, dicas e orientações, tá bom? Então isso aqui é o que norteia principalmente a nossa caminhada, Vou dar um norte aqui da nossa Beit, tá bom? É isso que se espera de todos vocês, todos aqueles que aqui vão estar chegando, tá bom? Assuntos como este, é lógico, eu não poderia de maneira alguma, tratar com todos vocês, quando nós nos conhecemos há um ano atrás. Não dá, ia ser mal compreendido, tá certo? E ia causar, talvez, muitas dúvidas, tá? Agora já não, agora vocês já nos conhecem, enfim, e sabem que a gente não está com brincadeira, estamos jogando um jogo muito sério, um jogo do eterno, tá bom? Então o que vai acontecer? Nós vamos agora, de uma forma bem resumida, eu vou apresentar alguns slides, tá? E num segundo tempo, que vai ser direto, é claro, eu vou dividi-lo, aí nós vamos falar sobre aqueles assuntos que eu tratei com os irmãos, tá? Vamos desmistificar alguma coisa, tá certo? E vamos tratar de vários assuntos, como a Kabbalah, como o Zohar, como o Talmud. O Talmud é o quê? O que está contido ou o que contém o Talmud? Mishnah e Gemara, o que é isso? Da onde veio? Que período que foi escrito? Quem escreveu? Lei oral e lei escrita. Torá oral, Torá escrita. O que é isso? Da onde veio? Posso dar crédito? Não posso? E a gente vai entrar em certos conceitos. Vou apresentar alguns livros aqui só para mostrar para os irmãos, só para ter uma didática mais ou menos, tá bom? Então aqui é de extrema importância eu seguir algumas recomendações só para os irmãos entender aonde a gente quer chegar. Isso que eu vou mostrar para os irmãos foi extraído, tá? Esses primeiros slides extraídos de um dos livros do Rabino Marcelo, tá? O líder da Hatzion, Monte Sião, a sinagoga em Sião, lá em Minas Gerais, tá bom? No qual nós fizemos o CATS, enfim, tivemos uma formatura muito bacana, muito legal, tá certo? Então achei por bem que colocar e eu vou fazer a citação também dele. Tá? Então vamos lá, trocando por miúdos, o que a gente quer explicar nesta noite. Vamos aqui dar uma corridinha um pouquinho. O que é o movimento judaico messiânico? Dúvida de muitos, tá certo? Precisava apenas dizer, aqui é uma Beit judaica. Mas por que messiânico? Então esse termo ele foi criado na modernidade somente para distinguir, fazer uma distinção, tá certo? Entre aqueles judeus que crê
em Yeshua e aquele que não crê. Amém? Porque messiânicos todos são. Por quê? Porque aguardam o Mashiach. Amém? Para alguns o Mashiach não veio, para outros veio. E quem é para esses outros? Yeshua. Tá bom? Então foi criado essa sigla, esse nomezinho messiânico, só por isso. Tá bom? Mas não tem nada a ver, cuidado com a internet, cuidado com o Google da vida. Ele é muito bom por um lado e te arrebenta do outro. Muito cuidado, vai ter igreja messiânica, não sei o que messiânico e tal, casa messiânica. Você vai checar a fundo, é uma seita. Então tem que tomar cuidado, tá bom? Então vamos tomar cuidado com alguns nomes. Na verdade, o movimento judaico messiânico, ele é muito antigo. O nome foi criado agora, mas ele é muito antigo. Ele nasceu em Israel quando Yeshua escolheu seus apóstolos. Todos eram judeus de nacionalidade. Pronto. Uma vez sendo judeu, não existe a situação de o camarada não ser mais judeu. Ele pode até virar as costas para o Eterno, tornar uma apóstata ou da boca para fora, de sangue, nunca mais ele vai deixar de ser. Nasceu judeu, é judeu. Nasceu no Brasil, não vou mais ser. Pode adquirir cidadania israelense, pode fazer aliar lá para os Anuncim agora, que já o governo de Portugal já decretou, já faz uns 2 anos, enfim, né, para ajudar aquele que tem ascendência judaica, pode ter a sua, requerer, né, a sua nacionalidade portuguesa, pronto, mas ele sempre vai ser brasileiro, tá bom? Mesma coisa os apóstolos, tá? Foi extraído então do livro, trazendo a igreja de volta às suas raízes bíblicas e judaicas, do Rabino Marcelo Guimarães. No ano 70 depois de Cristo, depois da era cristã, ou na era cristã, vamos chamar assim o nome para ser entendido, a igreja era composta por crentes judeus, aqueles que reconheciam Yeshua como Messias de Israel. Mas depois da destruição do segundo templo e de Jerusalém pelo imperador Tito, né, o Goim, romano, pagão, iniciou-se a dispersão dos judeus pelo mundo. Ali começou a dispersão, tá certo? Já havia acontecido em 722. Senaqueribe II, Salmanaser IV, aniquilou as 10 tribos que ficavam no norte, tá bom? Eu preciso correr um pouquinho porque a história ela é longa, tá bom? Agora aqui ocorre novamente a dispersão, a diáspora. Você vai achar muito na internet famoso termo diáspora, ou seja, aquele que está em dispersão, aquele que saiu da sua pátria, tá bom? Então, o povo de Israel se encontra até hoje na diáspora. Então, o imperador destruiu o templo, eles tiveram que sair, mas a igreja, tá certo? Ela era composta por crentes em Yeshua, tá certo? Receberam a mensagem de Yeshua através dele mesmo em vida aqui na terra e através dos seus apóstolos. O principal deles, não o apóstolo chamado diretamente por ele, mas amando do eterno Baruch Hashem, por isso foi Paulo, o Rabino Shaul, famoso apóstolo Paulo. Então ele ensinou muitas coisas fantásticas. E o camarada que lá estava não tinha como agora se transformar numa outra nação dentro dele. Não, eu vou agora me transformar agora em europeu ou asiático e tal. Não tem como. Vai continuar sendo judeu. Porém agora, o Mashiach que tanto a Torá apontava é este homem que andou fazendo milagres e curas e tal. Pronto, e Paulo entrava com um grande poder de persuasão e convertia tanto os gregos quanto os judeus. Gregos ali entenda-se como nação, Goim, pagão, tá bom? Então era isso que estava ocorrendo na época. Vamos lá. Além do mais, o judeu, quando isso aqui é importante, o judeu, quando reconhece Yeshua como seu Messias, ele não se sente bem ao ser chamado cristão. Você vai entender isso. Então são coisas que eu vou ter que cortar o mal pela raiz agora. Preciso que vocês com muita maturidade me entendam. Ele não vai se sentir bem sendo chamado de cristão. Primeiro, ele não era nenhum pagão. E já cria, na maioria dos casos, no Deus único de Israel. Amém? Segundo, os cristãos perseguiram e mataram os judeus pela falsa acusação dos mesmos terem matado a Cristo. Deicídio. Vou matar Deus agora. Terceiro, o termo cristão é grego, né? O Christos, que quer dizer também ungido, que é o Mashiach no hebraico. Este termo hoje está desgastado, pois pelo menos aqui no Brasil quase todos se dizem cristãos e nem sabem o que é isto, na maioria das vezes dando péssimos testemunhos. Por isso, o povo judeu, ou o judeu crente, ele prefere ser chamado de messiânico. Ou seja, eu sou crente em Yeshua, me chamo de messiânico então. Que quer dizer também ungido, porém proveniente da palavra Mashiach, que em hebraico quer dizer Messias, por isso nós chamamos de Yeshua HaMashiach, né? Yeshua ou Messias.
Tá bom? Então a gente vai entender, vocês vão entender no decurso aqui da minha apresentação o porquê que fica esse constrangimento, tá certo? Né? Com o nosso povo, tá bom? Deu uma quebrada aí, né? Fica tranquilo, então já tá na agulha, tá bom? Fica calmo. Essa vai ser muito útil para as crianças, né? Na nossa salinha nós vamos inaugurar. O termo messiânico é usado quando os judeus reconhecem a Yeshua como Messias e não desejam abandonar suas tradições e estilos de vida judaico. Temos que entender isso. Preferindo, portanto, não serem chamados de cristãos. Uma vez que Deus não rejeitou a nação de Israel, o povo judeu. Isso é válido. Porque o judeu discípulo de Yeshua teria que pagar um alto preço do termo cristão, hoje tão desacreditado e contaminado por tantos erros do passado e do presente? Fica tranquilo que as dúvidas que está pairando talvez na mente de alguns vai ser sanada. Então vai entendendo o que é naquela época ser chamado de cristão. E hoje, estou falando para o judeu, ser chamado de cristão, o cara que dá golpe na praça, o cara que paga, que compra e não paga? Porque o cristão hoje, você tem que entender, precisa, né? Se não entende isso, vai entender, tem que entender mais ainda, se é que já entende. Ou seja, o que é o cristianismo hoje, o sistema cristianismo? Vai pegar geral, no bom sentido da palavra. É o católico romano, o ortodoxo, é o evangélico que veio do protestantismo, nós vamos falar sobre isso de Lutero, da Reforma, 1517 por aí afora, século XV, vai século XVI, vai pegar o Mormon, vai pegar a Testemunho de Jeová, vai pegar o Adventista do Sétimo Dia, vai pegar todas as mais de 5.000 denominações evangélicas, as seitas que vieram ou que estão hoje no cordão umbilical do povo evangélico, vai pegar as seitas também católicas romanas, enfim, todo esse sistema, tá, é o cristianismo. Então, para o povo judeu, o crente, ou melhor, o rabino, ele vai olhar aquele que estava sendo guiado há muitos anos, né, aos pés da Torá, ele vai olhar e ver o sistema cristão está corrompido, não pode. Eu agora deixar toda a bagagem que eu peguei com meus pais, abandonar isso para me tornar agora um cristão, não bate. E agora o que você vai ser, rapaz? Ué, não vou ser nada, eu vou continuar sendo judeu, continuar celebrando as festas, fazendo tudo que eu tenho que fazer, Shabat, indo na sinagoga, normal, recitando as brahot, que não é uma, nem duas, nem dezenas, são centenas, pronto. A diferença agora, única e exclusiva, é que este homem que andou fazendo os milagres assim, assim, assado, que vocês chamam de Yeshua, que significa salvação, ele é o Mashiach que nós aguardamos. Eu quero aceitar ele. Paulo, o que eu devo fazer? Aí você vai ver as cartas de Paulo. Paulo dizendo várias recomendações. E os apóstolos, Pedro, várias recomendações. Timóteo, como que você agora vai governar? Vai ser um pastor lá em Éfeso, naquela grande megalópole, aquela grande metrópole. Você vai guiar assim, assim, assado. Pronto, não deixaram nada para trás, apenas absorveram isso. Amém? Então isso aí, se todos hoje que estão em Israel entendessem o Evangelho ou as missões, hoje os missionários iam ter muito mais, não poder de persuasão, mas muito mais sucesso. Vamos lá. A princípio o termo messiânico era empregado somente para o judeu crente em Yeshua, que reconhece e vive sua judaicidade. Atualmente o termo messiânico tem maior amplitude e inclui conceitos de restauração. É o que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo inteiro. Pessoas hoje, né, que eu vou pular essa parte da história, porque ela é comprida, os anuncios marranos. Anunciem significa forçado, ou seja, foi forçado pela Inquisição, principalmente no século XII, XIII e por aí vai. E, meu amigo, e começou a pauleira a cantar e tal, e aí ela veio vindo, se arrastou até aí o século XVIII por aí, XVII, enfim, né? Um pouquinho aqui, acolá, mas o caminho grosso mesmo, né? Foi nessa época. Então isto aconteceu e o povo foi forçado a se converter ao cristianismo da época. Olha só, foram forçados, então agora estão restaurando aquilo que eles nunca perderam. E agora como que eu vou fazer? Vamos restaurar. Para onde eu vou? Para onde eu vou me sentar? O que eu vou escutar? Qual é a igreja que vai me ensinar isso? Então aqui está sendo um papo franco, de adulto, amém? Porque eu senti isso na pele. Para onde eu vou? Por quê? Eu estou falando num prisma judaico. Judeu, eu quero cumprir os ritos, quero cumprir o que está na Torá. Se eu sentar aqui nessa igreja, ela vai celebrar Natal. Natal eu sei que é pagão.
Natal eu sei que vai colocar um porco, que é um animal impuro de acordo com a lei de Deus. Está lá em Levítico 11 e está lá em Deuteronômio 14. Não coma, não, eu vou comer em nome da graça. Tá bom, o judeu não vai aceitar isso. Já começa por aí. Pastor, quais as festas que o senhor celebra? Pronto, então o cara não vai botar o pé ali. Está entendendo? Entenderam a classe na qual nós se dispomos a ajudar, que é a classe dos nossos irmãos judeus? Então tem que entender essas coisas. Ano novo, totalmente pagão. E agora por quê? O cara vai ter que estudar. O povo brasileiro, como muito bem me orientou, o irmão Mota. Poxa, tá estudando, pô. Tá aí no seu ano e meio de doutorado e tal. Sabe? Não estou aqui querendo engrandecer. Meu amigo, todos aqui, a grande maioria concursada e tal, são... Tá entendendo? Agora a maioria do povo brasileiro, mano, já foram criados nesse sistema. Tá certo? De sentar e não só quero ouvir, que é o crente cifrão, só quero ouvir e receber. Mas tem que abrir os livros, tem que ler. O nosso povo ele foi firmado com esses pilares, né, de estudo. Então é difícil, né, chegar e o camarada pega e começa a meter os pés pelas mãos. Em alguma não vai ter sucesso com o povo de Israel. Amém? Vamos lá. Eu até me confundi esses dias. Eu conheci um judeu que ele falou que era do grupo, né, da raiz Machia. Sim. Aí eu falei, então vocês são messiânicos. Ele falou, não, nós somos judeus, não somos messiânicos. Só que a origem dele vem de uma raiz que era Machia. Uhum. Tu vê. Diz que era da descendência de Maria e José. Então, tem de tudo. Vamos encontrar de tudo, Não é difícil, meu irmão. Hoje em dia, mas a gente vai chegar lá. Vamos lá que essas dúvidas, todas elas podem ser sanadas se nós seguirmos algumas dicas e orientações, que eu vou passar daqui a pouquinho. Tá bom? O Eterno não vai deixar nenhuma família na mão. Vamos lá, porque hoje está difícil, meu amigo. Entendeu? Está difícil. Vamos lá. É importante frisar que o judeu, quando reconhece Yeshua, continua, segundo as Escrituras, 100% judeu. Então ele vai querer estar numa igreja, não interessa se é sinagoga, se é beit, pode ser uma igreja do pastor da esquina, não tem problema. Agora, o que o senhor segue, pastor? Eu sigo as festas bíblicas e incluo Yeshua ou Jesus Cristo nelas. Pô, legal, vamos lá. Estou dizendo que ninguém vai ter, né, uma desconformidade em alguma coisa, em alguma questão. Isso é normal, ninguém é robô, vai pensar todo mundo igual. Mas, poxa, tem um limite. Está entendendo? Então o judeu não vai aceitar isso. Ele quer agora uma casa judaica para congregar, para cooperar, que está de acordo com, né, o que está contido na Torá. Amém? Que não está se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Aí se a gente estudar toda a história, enfim, a gente vai ver o quanto que a igreja ela fugiu da sua origem. Vamos continuar aqui. O termo messiânico, estou citando muito esse termo, tá? É usado quando os judeus reconhecem a Yeshua como Messias e não desejam abandonar suas tradições. Parece os detalhes quase os mesmos, é para frisar. Eles não desejam abandonar suas tradições e estilo de vida judaico, preferindo, portanto, não ser chamados de cristãos. Porque chamou o cara de cristão, automaticamente carne de porco no Natal e a maçã na boca. Chamou de cristão, Rodrigo, não é bem por aí, tal. Observa e vê se não é bem por aí. Difícil hoje você encontrar um cristão que ele realmente está seguindo o que está na Torá. Ele já vai dizer, já de cara ele vai dizer que a Torá foi abolida, porque foi ensinado para ele assim. Então fica difícil, tá entendendo? Então aqui é uma quebra de paradigma, tá certo? É uma ministração que eu estou soltando para os irmãos depois de quase 1 ano e meio, que nós nos conhecemos, tá bom? Jamais eu ia falar isso aí para vocês 1 ano e meio atrás. Vamos lá. Uma vez que Deus não rejeitou a nação de Israel, eu vou mostrar onde está escrito, só que ninguém lê, não sei porquê. Está lá quando Paulo fala aos Romanos 3, já vou dar uma colinha. Não rejeitou a nação de Israel, o povo judeu, isso é válido. Porque o judeu discípulo de Yeshua teria que pagar um alto preço do termo cristão. Hoje tão desacreditado e contaminado por tantos erros do passado e do presente. Será que eu mudei aqui sem querer? Tá. Porque como a igreja perdeu suas raízes judaicas? Estou resumindo a história. Isso aqui faz parte de um curso teológico nosso. Nós ministramos aí no mínimo com 3 encontros de 1 hora, tá bom? Estou resumindo aqui, tá? Com certeza a história da igreja de Yeshua teria sido outra, se esta não tivesse separado de Israel e de suas raízes judaicas. Muitos enganos e atrocidades contra o povo judeu não teriam acontecido. Então difícil hoje para um judeu, ele da gema e tal, principalmente em Israel, né, ele trocar ideia com o cristão, ele bater um papo, ele conversar. Por quê? Porque o cristianismo, dizimou Israel na antiguidade. E todos em nome de Jesus, em nome da cruz de Cristo. E nós vamos mostrar para os irmãos.
Eu vou chover no molhado, tendo em vista o alto grau aqui de conhecimento do qual vocês se encontram. Senhoras e senhores, história que o meu filho está estudando na 6ª série. Vamos lá. Yeshua era judeu. Não, ele agora se transformou cristão, furada, conversa para boi dormir. Judeu e sempre foi judeu, da tribo de Judá, ainda tinha uma tribo. Nasceu em Belém, foi levado até por Maria e por José até o deserto para cumprir a profecia de Isaías, de Jeremias e de Oséias. Depois ele foi para Nazaré, porque o seu nome será chamado Nazareno. Mas ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém. Até nisso aí os judeus, os rabinos da época confundiram. Se eles soubessem de, mas porque o véu estava colocado, tem que entender isso. Não é eles que não creram e tal, o véu estava colocado. E não são todos, parte do povo. Outra gama, né, de homens, judeus e rabinos entenderam. E acreditaram. Nasceu em Belém e viveu no pleno estilo do povo judeu, bem como seus apóstolos e todos os posteriores discípulos. É só ler a Bíblia, só isso. Leia Atos dos Apóstolos que você vai ver um mundaréu de judeus que creram em Paulo. E outros não creram e queriam matar Paulo. E os desobedientes, vou matar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E outros, aceito, eu quero, recebo, e continuava aceitando. Então temos que fazer isso aí, né? A igreja não mostra isso. Assim como a Rede Globo, ela não mostra, como o Nelson muito bem colocou no grupo nosso, não mostra por que os Estados Unidos da América saíram daquela cadeira da ONU chamada Direitos Humanos. Por que saiu? Por que saiu? Ah, tem toda uma história. E por que a Globo não fala? Está entendendo, meu amigo? É outra história. Poxa, meu amigo. Aí, miserável, me perdoa essa expressão, miserável do povo que não sabe, porque não lê, não conhece, beleza. Entendeu? É complicado, mas isso aí já é uma outra ministração que o moto aqui vai nos trazer. Tá bom? Quem são os amalequitas hoje? Estou até querendo dar um tempo para a mensagem. Quem são os amalequitas hoje? Aí vão falar dos partidos políticos e quem são essas pessoas. Que legal, que bacana, vota em mim. Pronto, é o cara que defende o homossexualismo, é um ativista disso e daquilo. E contra Israel ainda. Amém? Amém. Vamos lá. Olha só agora, bem rapidinho, que é bem rápido. Tá? Isso aqui, meu amigo, tem que pesquisar, tá? Olha o que aconteceu, olha o que está no coração do povo judeu hoje. A igreja de Yeshua após o ano 70 depois de Cristo. Destruição do templo, pelo general Tito romano, que já se intitulava cristão. Está entendendo, meu irmão? Já começa por aí. O início da perseguição aos cristãos. Agora até aqueles góis, gentis, que estavam se chamando de cristão ali, também foram perseguidos. Então já tem as duas classes. A separação entre Israel e a igreja de Israel e o início da perseguição aos judeus já começa também, já começou. As rixas que davam entre aqueles que queriam cumprir o que está na Torá e aqueles que já estavam desde a igreja primitiva, século I, né, da nossa era, ou seja, da era cristã, século I, depois de Cristo, melhor dizendo, já estavam se corrompendo. Então não, Jesus nunca na vida, nunca veio implantar religião. Ele não veio implantar judaísmo, não veio implantar cristianismo, mormonismo, não veio implantar budismo, espiritismo, nada disso. Ele veio com uma única missão: salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E todos aqueles que se achegassem nele, então ia cumprir o que Hashem falou para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a missão dele. Unificar a casa de Israel, pregar o reino do céu. Arrependei-vos porque é pregado o reino do céu. Olha, arrependei-vos, vem para a igreja minha aqui. Nunca. Arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Agora, me arrependi, desci as águas. Tá, ok, beleza. E agora, para onde eu vou, meu amigo? Para onde eu vou? Aonde eu vou congregar? Aonde eu vou cooperar? Aonde que eu vou ouvir assuntos de Torá? Aonde eu vou celebrar as festas bíblicas que tanto vão me ajudar a vencer nessa terra? Aonde que eu vou ouvir Midrash? Onde que eu vou entrar nisso mais adiante? Aonde? Tá entendendo? Então já começou já a guerra mental. Aí, meu amigo, veio da Idade Média, vamos colocar século V ao século XV. Ano 401, né, até o ano 1400 nova pedrada. Vamos jogar a Idade Média. O que aconteceu na Idade Média? Poxa, botei aqui algumas coisinhas.
Só para não. As cruzadas, lembra das cruzadas? Puxa vida! Caramba, as cruzadas, meu amigo, principalmente no século 12, 13 ou 14, se não me falha a memória. Rapaz! E como é que foi aqui nas cruzadas que vieram os cavaleiros templários? Não estudaram sobre isso? Vestiam aquela túnica e tal, com o que tinha na frente? A túnica era branca. E o que tinha na frente da túnica? Estampado de vermelho? A cruz, meu amigo, por isso que era chamado de cruzado. Ou seja, agora nós vamos fazer, desde o Oriente até as terras de Israel. Se nós estudamos, você vai dar um voto de confiança nisso que eu estou falando. Vamos agora entrar, nosso destino final é Israel, a terra de Israel. O que tiver pelo caminho a gente mata. Interessa se é criança, se é judeu, e vamos implantar agora o cristianismo. Ou vamos agora evangelizar. Vamos jogar agora a cruz de Cristo. O judeu olhando aquilo, caramba, vão querer botar a mão na minha cabeça e dizer que eu estou com um demônio? E dizer que eu tenho que me converter ao cristianismo? A esse Jesus e dessa cruz? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Jamais, meu Deus, estou pregando contra o nosso Mashiach. Não, estou pregando contra aqueles que fizeram do nosso Mashiach um lixo. Pegaram o nosso Jesus, o nosso Yeshua, e fizeram dele um cavaleiro templário, um homem sanguinário nas cruzadas. Então, olha só, tudo isso aqui eu estou mostrando para os irmãos, até hoje o judeu guarda no coração. Falou em cruz, se converta agora à cruz de Cristo, o cara vai dar um pulo, ele vai que nem gato quando você joga na água. Ele vai sair correndo, porque ele vai olhar aquilo ali, a cruz para ele é um símbolo de morte. Morte do quê? Dos meus antepassados, dos meus filhos. Vamos continuar. Mas o povo judeu e a terra de Israel prevaleceram, não tenha dúvida. Um tema de casa. Tá bom? Uma leitura de Romanos 11, agora tem que ler em casa. O que o Rabino Paulo orienta? Aí você vai fazer um Midrash com Efésios 2. Eu vou falar sobre Midrash, o que isso significa. Romanos 11, você vai ler todo esse capítulo em casa, e depois Efésios 2. Aí você vai tirar uma conclusão, sem interferência do Rodrigo, sem interferência do Rabino, sem interferência de padre, sem interferência de pastor. Você vai ler e vai entender o que Paulo diz. Amém? Vamos lá, posso pular? Depois isso aqui vai estar tudo gravado, eu jogo no nossa comunidade, tá? Vou jogar, tá bom? Beleza? Agora aqui a gente, falei tudo isso, tá? Agora eu vou mostrar para os irmãos e dar dica e orientação de estudo. De como agora nós vamos adquirir sabedoria e vamos preencher a nossa vida, nosso coração com a sabedoria do Eterno. Tá bom? Então isso aqui foi só para orientar os irmãos e entender o quanto que o termo cristão, hoje o cristianismo está corrompido. Não estou falando, nem entrei na área de Lutero. Deixa eu dar para continuar aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Não, aqui já é outra coisa. Tá? Eu acho que eu coloquei ali até... Será que eu não coloquei? Por que eu não coloquei? Deixa eu ver. Verdade da história. Ficou atrás? Ah, ficou aqui, ó. Aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. Ó, as cruzadas. Ok? Aqui, ó. Eu pulei. Não, depois das cruzadas, meu amigo, olha aqui. A Inquisição. Agora vem a Inquisição, meu amigo. Quando eu fui no Museu da Inquisição, lá na Hatzion, quando eu participei da formatura, rapaz, foi fenomenal. Fui lá e vi o que o cristão ele criou, aquelas armas de guerra para torturar os judeus e todos aqueles que não queriam se converter ao catolicismo. E o que era o catolicismo? O cristianismo, pô. Tá vendo como eu estou jogando limpo agora? Para você entender, não adianta querer quebrar o ovo e esconder a casca. Não, irmão, eu sou agora evangélico e tal. Tudo bem, não tem nada contra. Mas o que você está bebendo? O que você anda comendo? O que você anda ouvindo? Quais são as festas que você anda participando? É aí que está. Então não adianta, tudo veio da mesma fonte. Lá da época do século I. Época de Adriano, Constantino e os demais imperadores. Isso tem que estudar a história um pouquinho. A Inquisição, mataram. Em nome de quem? Em nome de quem? De Buda? Em nome de Jesus Cristo. Você agora vai se converter ao cristianismo ou você vai morrer. Por isso que daí muitos foram para onde, meu irmão? Que já estavam na Espanha, outros estavam em Portugal. Lembra da rainha da Espanha? Casa agora com o rei de Portugal e tal, uma lei que valia num, valia no outro. Não dá para entrar nessa área agora pelo tempo. Tem outras coisas aqui para mostrar.
Meu amigo, começou. Quem é que muito ajudou as grandes navegações, meu irmão? Século XV. Ano de 1492, sei lá, me ajude se eu estiver errado, né? Entre aspas, descobrimento da América, Cristóvão Colombo. Ano de 1500, Pedro Álvares Cabral descobre lá. Eu bati aqui agora no caminho das Índias, descobri. Que descobriu, meu amigo? A maioria que estava na caravela lá eram judeus convertidos ao cristianismo, de boca para não morrer. Mas nos porões da Inquisição, eles estavam celebrando o Shabat, estavam dando as brahot com seus filhos. Como que vai abandonar toda essa raiz que nos traz um benefício tremendo para se converter a um paganismo que era da época? É só estudar. Isso aí doeu em mim, quando eu sentava no púlpito da Assembleia de Deus. Me perdoa que você está gravando, mas vamos embora, vamos quebrar até a ética nisso. Poxa, eu ficava ali, caramba, tá difícil, não dá. Me doeu, meu amigo. Mas e agora? Agora eu tenho que, entendeu? Tomar uma atitude. Aí matava, tem que morrer agora. E aí, meu amigo, o segundo Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu pela segunda vez. Quem que foi o grande financiador? Isso aí meu filho não está estudando, né? No ensino fundamental. Eu tenho que passar oralmente para ele. Isso aí a escola não vai te dizer. Quais eram aqueles que estavam nas caravelas de Cabral, de Colombo? A grande maioria, mais que 90%, os nomes, tem como identificar. Eram todos ali descendente judeu, que se converteram de boca, só da boca para fora para não morrer. E quem eram os principais financiadores? Abravanel. Tá aí o ancestral aí de Silvio Santos, pô. Abravanel, ó, meteu bronca, financiou, vambora. E já deram, o judeuzão lá, meu irmão, que estudava astrologia desde a época de Caim e Abel, mostrou pro camarada, tá aqui, meu filho, tu não vai bater em qualquer canto, não. Você vai bater agora em um lugar, em um país, que vai ser para nós a segunda abertura do Mar Vermelho, ó glória. Porque se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer tudo. Nós vamos financiar agora. Financiaram as caravelas, financiaram as grandes navegações. A maioria judeu, tinha posse, tinha dinheiro. Financiou, pronto, olha, você vai seguir esse caminho aqui. Ó. A história fala que não é contado nos bancos escolares. O camarada bateu certinho. Pronto, pode vir, o Mar Vermelho abriu. Começaram a vir de enxurrada para o Brasil. Cumprindo o quê? Cumprindo o que está escrito em Obadias. Obadias fala sobre isso. Fala, Rodrigo, fala. Tremendo. Enfim, Inquisição. Lembra da cruz e a espada? Da onde veio esse termo aí? Ficar entre a cruz e a espada. Vamos juntar na Inquisição. Em Espanha, se não me falha a memória. Vão ficar reunindo os judeus aqui agora, que vai chegar aqui um grande navio, e aí vocês vão, tá entendendo? Entrar no navio na boa e vão vazar, vão na boa, tá tudo certo. Entendeu? Não veio navio nenhum. Sabe o que apareceu? Uma baita espada. Agora você vai se converter ao cristianismo ou você vai morrer. Por isso que ficou até os dias de hoje. Caramba, eu estou num apuro. O que a gente fala? Eu estou entre a cruz e a espada. É lógico. Ou você se converte ao cristianismo ou vai morrer. Da onde que veio o termo judiação? Aonde que era judiaria? Estão judiando do meu filho. Poxa, as judiaria veio do termo judeu. Que estão pegando agora os judeus e matando, fazendo um monte de atrocidade. Aí quando a gente começa a ver isso, caramba, como é difícil agora o povo aceitar Yeshua. Mas vai aceitar. Um povo bem letrado em Torá vai aceitar. Aí veio a reforma. Vamos agora resumir aqui rapidinho. Veio a reforma. Tentou-se reformar. Não adianta, tem que restaurar. Lutero fez as triplo coração no século XVI, anos de 1517, por aí vai. Fez as triplo coração, tentar agora, não, tem que fazer algo. 99 teses do alemão Lutero, beleza. Mas e aí, meu amigo? Tem que mudar o quê? Tem que mudar a essência. Não adianta chegar e tal, beleza, mudei isso e aquilo, mas continuou bebendo da fonte que ele sempre bebeu. Aí ele achou que era o santarrãozão ali, não estou falando contra Lutero, mas também, né, tenho as minhas ressalvas. O camarada agora no final da sua vida, ou praticamente, né, quase num terço ali, no 2/3 da sua vida, ele agora, não, agora eu vou, entre aspas, pregar para o judeu. Não vai, com esse paganismo tu não vai ganhar um judeu sequer. O judeu não vai, recuou na hora. Como o cara vai chegar sem bagagem nenhuma, sem conhecer festas bíblicas, sem conhecer Halahá, sem conhecer Talmud, nada? Tem como? Vai chegar, não, você que se converteu ao cristianismo, a Jesus e tal, começou a fazer o que hoje a gente vê aí. Muitos aí se convertendo hoje a Jesus Cristo e querendo pregar um Jesus sem pé e sem cabeça. Não bate. Fica difícil hoje, gente. Tá entendendo? Entende aonde eu quero chegar? Não teve sucesso com o povo judeu. O que ele fez? Escreveu vários livros, não é nenhum nem dois. Não foram um nem dois. Contra o povo de Israel, contra a sinagoga de Satanás, usando o Apocalipse, contra agora as casas de orações,
contra o nosso povo, falou coisas, olha, é só olhar na história que você vai ver. Aí vai ver o que esse homem escreveu. O que aconteceu com tudo isso? Veio os guetos, a era moderna, estou pulando, pogroms, os massacres de judeus na Rússia. A gente vai estudando essas coisas, caramba! Por isso não é da noite para o dia, às vezes é anos, para a gente poder entender e Deus formar realmente uma pessoa para poder fazer a obra dele em um determinado local. E aí culminou no holocausto, que significa o quê? Sacrifício. Vamos sacrificar essas pessoas agora. O holocausto de Adolf Hitler. Da onde ele pega aonde que foi ali a palavrinha agora certa que me fugiu a memória. Da onde que Hitler agora não inventou nada disso? Qual a sua referência? Qual? Da onde? De Lutero. Ou seja, eu vou continuar o que Lutero não conseguiu. Tem que morrer esses homens, tem que morrer isso e aquilo. O que esse homem fez, meu amigo? Aí veio o Adolf Hitler, na mesma pegada dele, opa, agora eu vou realmente matar esses que fizeram deicídio, que mataram Deus. Porque Israel, o povo judeu, matou Jesus e tal. Matou Jesus, meu amigo. Está entendendo? Se a lei de Deus diz para não matar, entregou nas mãos do romano. Quem matou foi os romanos. Quem enfiou a espada. Está entendendo? Mas vamos lá. E lógico que tinha ali uns que, claro, os dois lados erraram. Tá bom? Mas agora, por fim, Lutero, o que ele faz? Com a reforma, agora eu vou criar o protestantismo. Por quê? Porque Lutero é o pai do protestantismo. Por quê? Porque ele protestou contra a Igreja Católica em algumas coisas que eles estavam fazendo. A principal dela é a indulgência. Pronto. Só que agora continuaram bebendo da mesma fonte. Através de Lutero veio o quê? Igreja Luterana e por aí vai, aonde 200 anos depois começou ali várias igrejas denominadas evangélicas. Que é onde nós temos hoje mais de 5 mil espalhadas. Tudo bebendo da fonte de Lutero, que bebeu e aí vai. Está entendendo o quanto que a igreja se distanciou? Como que pode hoje querer? É difícil. Cuspiram no prato que comeram e comeram de novo. Fica complicado, né? Então minha intenção é jamais, tá? Não estou falando contra os nossos irmãos, não, estou falando no sistema cristianismo, tá? E aí se você vê pelo sistema também judaísmo, também tem muita coisa que também não bate. Tem que ficar ligado, tá bom? Então tem dos dois lados. E agora, Rodrigo? Agora é crer no Senhor Yeshua, Jesus Cristo. A nossa casa vai prosperar, se Ele não meter os pés pelas mãos. Vamos lá então, a leitura que já falei com os irmãos. Nós vamos entrar agora nesses outros assuntos, tá bom? Vamos lá. Vai lá, é isso aí, meu irmão. Segura a criança e vamos que vamos. Deixar ele na frente, principalmente agora nesse assunto que eu vou entrar, distrai. Vamos lá, é assim mesmo. Fica para lá e para cá com ele aí e vamos embora. Olha só, meus amados, o que nós vamos nos deparar nos dias de hoje? Buscando conhecimento, buscando esses assuntos. Vamos se deparar, eu vou desmistificar agora. Ao invés de cada um aqui chegar procurando na internet e tal, meu amigo, vai ter gente falando de tudo. Olha, então nós vamos falar um pouquinho, bem superficialmente, depois cada um busca por si. Me liga aí que eu estou aí para ajudar. Vamos falar sobre o Cabala, o que é Cabala, da onde veio esse nomezinho aqui, Zorra, Talmud, a Mishnah, a Gemara, a Torá oral e a escrita, o Midrash, a parábola, o Magadá. Tá? Isso aqui é algumas coisas, entre outras, que o nosso povo de Israel estuda desde a época de Adão e de Eva. Desde essa época, que nós só vamos entender através da Torá oral. E aí eu vou explicar o que isso vem a ser. Se não, é tiro no pé. O camarada não vai se encaixar no judaísmo, ele vai num determinado ponto, não, eu vou ali para a seita tal, que está pregando também a prosperidade, entendeu? Mas é judaica, e aí começa essas loucuras por aí. Vamos lá. Olha só a Cabala, tá bom? Então o que é a Cabala? Agora eu vou ter que fazer um resumão, tá? Para o nosso tempo. Então a Cabala, ela vai tratar da parte mística, da parte esotérica. Não estranhe, não fique com medo dos nomes. Parte esotérica, parte mística. Ou seja, o que nós fizemos agora? Para você perder esse medo, esse nome, Cabala, não vou. É por falta de conhecimento de causa de muitos líderes que não querem entrar fundo no mar, ou seja, no conhecimento da Torá. Então aí fica mais fácil, se eu não detenho conhecimento de causa, é mais fácil dizer, isso aí é do diabo. Deixa isso aí de lado. Ao invés de eu estudar e ver, retenho o que é bom, tiro o espinho e ajudo o povo. Tá certo? O que nós acabamos de fazer hoje no Shabat? Foi o que é chamado. Final do Shabat significa Havdalah. E o início do Shabat? Qual que é o nome? O nome do início do Shabat? Kabbalah
Shabat. Só aí já tem o nome Kabbalah. Só que está agora, a palavra está ali, né? Tá entendendo? Kabbalah é um ato de receber, ou recebimento. Kabbalat Shabbat significa recebimento do Shabat. Kabbalah nada mais é que receber. Se vai a Israel, quer um recibo. Ou seja, né, você vai falar exatamente esse nomezinho, Kabbalah, ou seja, eu quero esse recibo, eu quero receber. Enfim, de acordo com o teu contexto ali na hora. Beleza? Então é um ato de receber. Receber o que? Algo profundo. Algo que não está na literalidade da palavra. E aí existe sim alguns conceitos, alguns princípios, tá? Que eu vou passar para os irmãos. Tá bom? Vamos lá. Então eu escrevi alguma coisinha aqui para não fugir muito da... Tá bom? Mas por enquanto, tá? É isso aí que eu quero trazer para os irmãos. O que a Kabbalah vai tratar? Parte mística, vai tratar de parte esotérica, vai falar também sobre os signos, mas não indo para essas revistinhas de signo. Vai falar sobre astrologia, vai falar sobre alma gêmea, vai falar sobre mundos, enfim. Amém? Só para dar uma resumida para os irmãos. Antes do Talmud, vamos lá. Opa. Tá, acabar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto, vamos lá. Olha só, vou escrever um negocinho aqui. A primeira não, coloquei aqui o que fundamenta. O que fundamenta a Kabbalah, o Zohar, o livro do esplendor. Você muito vai ouvir falar no rabino Shimon Bar Yochai, ou seja, Simeão, o nome dele é Simeão, filho de Yochai. Por isso que é chamado do rabino Shimon Bar Yochai. Ou seja, resumindo, este homem e tal é o pai da Kabbalah, é o pai da parte mística da Torá. Amém? Então, aí se você ler, aí vai ter que comprar um livrinho e tal, vai ler a história deste homem fantástica, aonde ele vai trazer muitas e muitas revelações da parte de Deus, que aí nós vamos julgar e ver aquilo que vai nos conectar com o Eterno. Amém? Tá meio calorzinho, vamos que vamos, tá bom? Então, a Kabbalah, ela vai falar, né? Ela vai falar, vai tecer comentários da Torá. Vamos ver se dá para ler assim, tá bom? Vai fazer comentários da Torá, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Só que vai entrar na parte mística, a parte cabalística, a parte agora de numerologia, tendo em vista que a língua hebraica é a língua sagrada, Lashon HaKodesh. Ou seja, cada letra do alfabeto hebraico existe uma simbologia, e cada simbologia dessa remete a algo. E cada letra, além da simbologia, representa também um número. Então os rabinos, muito bem dotados nesse tipo de conhecimento, eles começaram a entender certos parâmetros. E começaram a, puxa vida, que bacana e tal, e retendo para eles. Tá certo? Então, comentários sobre a Torá, sobre o Pentateuco. Então existem vários assuntos que são tratados. Cosmologia, questão de alma, pecado, redenção, bem e mal, vai tratar. Só que não na literalidade, de uma forma mais profunda. Foi difundido pela primeira vez no século XIII. Foi difundido, mas foi escrito, ou melhor, criado, ou o Rabino Bar Yochai passado esse conhecimento no século I para o século II, porque ele foi aluno do Rabino Akiva. Rabino Akiva, pô, que bacana, certo, mas colocou Bar Kova como Messias, errou. Então aqui eu não estou defendendo judaísmo e tal, não, o cara é um grande rabino, só que agora não creu em Yeshua, colocou Bar Kova como, né, o Messias, tá entendendo? Olha só, e aí agora, e perderam batalha. Então também aconteceu do lado judaico erros gravíssimos, entendeu? Mas a gente tem que reter aquilo que é bom. E quem foi o aluno dele, um dos melhores alunos? O Rabino Bar Yochai. E aí houve todo aquele período de perseguição aos judeus, enfim, este homem ele fica 12 anos na caverna com seu filho, Yohanan, se não me falha a memória, fica na caverna depois de 12 anos, então ele sai e começa aí a passar este conhecimento, que não é para qualquer um, é para algum só. Por quê? Porque daí se você entrar a fundo nesses assuntos, você vai entender o que eu quero dizer. Amém? Então, com muito temor, vamos ficar quietinho. No século XIII, então, despertou-se essa curiosidade e aí começou a escrita. Amém? Foi na Espanha pelo cabalista Moisés de León. Foi este homem aí, o autor, tá certo? De difundir a obra do cabalista Bar Yochai. Vamos lá. O Sefer HaZohar, o livro do esplendor, né, está lá no nosso drive também, se os irmãos quiserem dar uma lida, tá bom?
este livro aqui, eles já estão sendo lançados no português, tá? Eu acredito que vai ser em torno de 50 e poucos livros, porque as porções são 54. Talvez um pouquinho menos, porque cada livro pode conter 2, 3 paraxá, tá bom? Esse aqui é o livro 1, exemplo, do Zohar, tá? Só para elucidar aqui, tá bom? Então olha que interessante, meus irmãos. Eu vou dar um exemplo só, tá bom? Porque não tem como, o assunto é dificílimo de ensinar assim. Eu estou falando sério. Meu irmão, não existe ninguém que vai ensinar isso deste modo como eu estou fazendo agora. Se estão ensinando é para ganhar dinheiro. É aqui, ó, é pau a pau, é sentado aqui e eu sentado aqui, ó. Pronto, vamos lá, abre o livro, vamos bater um papo agora. Porque é difícil, nem todos vão entender. Vamos lá, eu vou dar só um exemplo para os irmãos. Se o irmão abrir, antes de abrir a Bíblia lá em Mateus, olha um dos comentários que está no livro. Está no livro O Pastor Fiel, não é este livro aqui, é um outro dele. Dentro da caverna, ele tem uma conversa entre Moisés, o pastor fiel, e o profeta Elias. E também o rabino Shimon Bar Yochai, a respeito dos mandamentos bíblicos. Ou seja, Moisés e o profeta Elias chegam até ele contando. Pô, Rodrigo, isso é besteira, para aí com isso, prega Jesus aqui, calma. Calma que a nossa geração é uma geração que tá bombando no bom sentido. Vocês vão se deparar com isso, com assuntos profundos, que vai mexer com a nossa estrutura. Aí a gente entendendo, lendo, caramba, que conversa é essa que esse homem teve? Moisés e Elias, para aí, parece reencarnação, o que é isso? É um tema que também é falado. E também tem que ser muito bem explicado. Por quê, meus irmãos? Porque você vai se deparar com isso. Ó. Com Mateus capítulo 17. Eu sei que tá, agora eu saio um pouquinho dali. Vamos ficar mais ou menos aqui então, né? Mateus 17, o que diz? A transfiguração de Jesus. Depois de 6 dias tomou Jesus, Pedro, Tiago, João, seu irmão, e o conduziu em particular ao alto monte. Em particular, meu amigo. E Yeshua, Jesus Cristo, como você bem quer falar, quer dizer. Olha só, já entendeu que é em particular, não é todo mundo, não tinha 12 apóstolos, a comunidade de Israel não era uma multidão. Pô, uma multidão, só 12 que é passado algumas coisas. Agora, estes assuntos, só para 3. Levou lá eles em particular e transfigurou-se deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E agora, meu amigo, foi uma reencarnação ali? Não sei, talvez não. O que foi que apareceu? Aí se você vai perguntar para alguém que veio de Lutero, que aprendeu a Bíblia há 500 anos, que isso, Rodrigo? O cara tem 30 anos de fé, caramba, 30 anos de fé só esse cara tem. Aí os rabinos vão pegando de pessoas que aprenderam de milênios, meu amigo. Estou falando de mais de 1000 anos. Milênios, 2000, 3000 anos. De história, de coisas tremendas, fantásticas. E aí apareceu agora Moisés e Elias falando com ele, tornando Pedro a palavra e tal. Senhor, vamos fazer aqui agora que a gente tem a festa do tabernáculo, que é uma cabana, né? Vamos fazer um açucar. Queriam fazer um açucote, aqui um açucar, ó. Vamos fazer agora aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem veio, os cobriu e tal, e aí veio a voz, falou com ele. Olha, escuta, este é meu filho amado, escuta, Hashem falou ali naquele momento. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Está entendendo por que hoje causa medo? Zoa, cabala, para Rodrigo, você é mágico aí, eu não quero mais ir na tua bait aqui e tal. Não precisa não ter medo. É algo que você vai aprender que Jesus pregou, só que não é para qualquer um, porque o povo está mergulhado na teologia da prosperidade. O povo está mergulhado em querer roubar as pessoas. O povo está mergulhado aí, meus irmãos, de querer fazer uma oração da noite para o dia as coisas acontecer, mas ler Bíblia, se dedicar, estudar, 1 ano estudando, não querem. Agora, se vocês, se eu, se nós nos dispusermos a fazer isso, meu amigo, grandes milagres sobrenaturais que estão escritos na palavra vai acontecer na tua vida. Então o que Jesus falou? Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Não viram mais ninguém. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Até Jesus Cristo disse: não conta para ninguém. Por quê? Porque nem todo mundo vai acreditar. Se já estão me chamando aqui de Beuzebu, porque falavam que Jesus expulsava demônio por Beuzebu, falavam que ele era um mágico, falaram que ele era um doido que andava por aí pregando abobrinha, ou talvez idolatria. Imagina se contar isso aí.
E o que esse homem, e se a gente ler esse livro, o que será que ele está falando aqui? Na caverna que encontrou Moisés e Elias, está entendendo? Aí esse camarada aqui que tem uma gama de conhecimentos extraordinários, vai falar algo que vai te elucidar algo que está na palavra. Você não vai virar as costas para Jesus, não vai sair da fé de maneira alguma, mas você agora vai ter uma bala na agulha. É a mesma coisa terminar agora a medicina e você vai fazer o quê? Vai fazer uma residência, uma especialização. Agora você vai estudar mais 2, mais 3, cardiologista, sei lá, mais 5 anos. Caramba, 9 anos estudando, 6 agora e mais 4. Poxa, a vida é... Ou quer ser um cardiologista, mexer no coração das pessoas, da noite para o dia. Vai ralar o peito, vai ter que estudar. Quem é hoje que não quer ser atendido pelo médico e tal, que tem uma bagagem? Rapaz, quem é que não quer sentar numa beit e ser orientado por um rabino que detém um conhecimento que vai realmente? Só que aí ele vai ter que entrar nessa... Não tenha dúvida. Meus irmãos, não temos muito tempo. Vamos lá. Depois disso aí, meus irmãos, o que mais que tem? Nós temos, é por causa do tempo, né? Nós temos o Talmud. O Talmud, meus queridos, ele é dividido lá em cima, ó, na Mishnah e da Guemará. Vamos lá, Mishnah e Guemará. O que é isso, irmão Rodrigo? Olha o quanto que é bom estudar, meus irmãos. A Mishnah é o comentário oral, ou seja, a lei oral. É aquilo que não está escrito na palavra de forma literal. Não está escrito aqui. Como não está escrito, não deveis cheirar cocaína. Quem disse que eu não devo cheirar cocaína? Não está escrito. E aí? Aqueles que querem viver só com o que está escrito. Não, vivo com o que está escrito. Ok. E o que não está escrito? E agora? Não devo fazer? Como é que eu vou discernir essas coisas? E agora, meu amigo? Então a Mishnah, ela foi criada, né? A Mishnah e a Guemará foram escritas entre o século, vamos colocar assim, entre os anos 200 e o ano 500, tá bom? Mishnah entre o ano 70 e o ano 200, e entre o ano 200 e o ano 500 a Guemará. A Mishnah, a lei oral. Tudo que não está escrito na lei escrita, no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, nos capítulos, nos versículos. Então, de forma oral, nossos rabinos vão explicar aquilo que não está escrito. Vou dar exemplo, segura. A Guemará é um comentário da Mishnah. E os dois vão formar o Talmud. Aqui eu trouxe um livro. O Talmud é composto por 63 tratados. Cada tratado, ele é dividido em Mishnah e Guemará. Então, Mishnah e Guemará formam o Talmud. E o Talmud, todo ele, são 63 tratados. Não quer dizer que são 63 livros. Este aqui é um livrinho só, tá bom? De um tratado. Então, vamos dizer que é mais ou menos, a grosso modo, 100 livros desse. Preciso ler isso aqui para me salvar? Não. Mas vamos lá. Você não quer ser um bom cardiologista? Meu amigo, 9 anos estudando. Não tem como. E o crentão hoje, ele ensina que você se converte, monta uma igreja e sai pedindo dinheiro. Não é assim, meu amigo. O povo está sofrendo por causa disso. Agora, não pode ser um metódico, não, porque eu li e tal, mas não tem poder de Deus. Ora e as coisas não acontecem, também não adianta nada. É alinhar graça e conhecimento. E aqui vão ter coisas fantásticas que nossos rabinos, no hebraico e no português, vão dizer. Vão comentar algo que não está escrito na lei escrita. Será que eu coloquei aqui alguns exemplos? Vamos lá. Exemplo, Deuteronômio 12, 21. Deuteronômio 12, 21, só para os irmãos terem uma ideia, só para ter uma ideia. Olha só, para aqueles que querem viver só pelo que está escrito, não vai conseguir. Deuteronômio 12, 23. Olha o que diz. Segure aí, meus irmãos, isso aqui é importante, não dá para... 12, 21. Olha o que diz. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ti por o nome, então degolarás as tuas vacas, as tuas ovelhas, que o Senhor tiver dado, como te tem ordenado. Como te tem ordenado. E agora? E agora, Nelson? Deus falou para você degolar o carneiro de acordo com o que Ele te ordenou. Mas não está escrito como que eu vou fazer isso. Mas Ele falou de acordo com o que te ordenou. Então agora vai ter que apelar para quê? Para a tradição, que se chama lei oral. Que vai estar onde isso? No Talmud. Através da Mishnah, que é a lei seca Torá, oral, que nós vamos ler, mas não vamos entender muita coisa. Vai precisar da explicação, que é Guemará. As duas formam os livros. E aí a gente vai entender de que maneira fazer algo, de que maneira proceder. E aí nós vamos vivendo de acordo com os parâmetros que Jesus Cristo deixou. Vê que coisa?
É por causa do meu horário, tá, meus irmãos? Não dá, é complicado por causa do nosso horário. Deixa eu ver se eu entendi. Então, a Torá oral Fala, manda aí. foi escrito, foi entregue a Torá escrita para Moisés. Moisés. E aí, para Moisés, para você compreender o que está escrito aqui, eu vou te passar oralmente as instruções. Por 40 dias ele subiu. Dentro desses 40 dias eu penso que Deus abriu um leque, parou o tempo. Isso. E ele talvez tenha ficado ali 100, 200 anos aprendendo como manusear a escrita. Isso. Tanto é que depois que ele desceu, ele chamou quem? Os anciãos para explicar o que estava escrito. Isso. E para não se perder no tempo, porque muitos já estavam morrendo com esse conhecimento, gente, nós vamos ficar eternidade. Então o que vamos fazer? Vamos escrever conforme cada família lembra, tem de algo, vamos passar, porque senão nós vamos falhar o esquecimento. E aí nasce quem? O Talmud. Mas na realidade o Talmud foi uma ordenança de Deus para Moisés primeiro. Então por isso que tem essa questão aí. Então é bom nós tratar, excelente cooperação, tratar disso, porque se você for olhar no YouTube ou na internet, livro de Satanás, livro dos judeus apóstata, livro de não sei do que, meu irmão, tanta besteira. Por quê? Porque nós estamos lidando com o mundo espiritual, com gente, meu irmão, satânica, que não quer deixar você chegar no pleno conhecimento da verdade. Agora, se você pegar, se você ler, se você entender, tiver dúvida, procurar ali para trocar uma ideia, caramba, estou passando aqui algo, meu irmão, não é, meu irmão, não é por nada não é em qualquer lugar que você vai achar alguém que vai se dispor de passar isso aí. Eu estou ralando o peito aqui, estou suando, mas não é porque é mundo espiritual, é difícil, porque se nós entendermos tudo isso, a gente domina os mundos, meus amados. É onde aí veio a magia negra, é da onde veio aí o misticismo de seitas, de Satanás. Estou jogando limpo com os irmãos. É da onde veio toda essa loucura, veio da onde pegou-se agora este conhecimento para fazer coisa ruim, para ganhar dinheiro, para fazer o Zorra da Madonna, para saber quando que a rainha iria morrer, a rainha Diana, e por aí vai. E agora, meu irmão, uns estão ganhando, outros não. Mas e agora, se a gente pegar e absorver isso, alinhar com Jesus Cristo para conquistar terreno, para fazer com a orientação do Zorra, agora nós vamos alinhar as coisas, nós vamos ajudar os mundos. Meus irmãos, que coisa fantástica, mas é difícil. Por uma escola de 1000, a gente tira 100, de 100 tira 10, de 10 tira 1. Por isso que era passado de forma oral essas coisas. Somente no ano 200 começou a ser escrito a Mishnah. No ano 300 a 500 a Guimarães o comentaram, porque iria se perder. As pessoas iriam morrendo e a tradição oral ia ficar ao léu, ia acabar. Então Deus levanta um grande homem para escrever. Por que você acha que Paulo, ele escreve dizendo: eu estudei aos pés de Gamaliel, neto de Hilel? Quem era este homem? Tem que pesquisar, você vai ver. Por que ele estudou aos pés de Gamaliel? Porque não tinha escrito como tem hoje, não tinha sedex, correio, não. Você quer aprender algo do Talmud, algo da Torá, algo de... Quer aprender isso? Então você vai ter que ir aos pés do mestre, ou seja, chegar na sinagoga e se assentar, para poder ouvir. Não tem nada escrito. Então é bacana, sabe? Você começa a entender essas coisas. Pronto, não dá. Tem que pular. Vamos lá, eu tenho que terminar, tá? Segura mais um pouquinho. É um assunto bem delicado. E eu estou correndo, vou fazer o quê? Não dá pra... Vamos lá, Torá escrita. Tá bom? O que é a Torá escrita? A lei de Deus de forma escrita. É o que está aqui de Gênesis a Deuteronômio. Agora tem muitas coisas que aqui está escrito, que não diz como fazer. Aí cabe a você sair por aí e perguntar. Não vou colocar nomes eclesiásticos, você vai perguntar para A, para B, para C, para D, para E. Agora o A, ele vai te ensinar de que maneira, qual é o conhecimento dele de causa judaica. Ah, ele nem sabe disso aí, vai te falar o quê? E o B? Não, o B ele é contra Israel, vai perguntar para esse cara. E o C, não, o C sabe como é que é, tá na... Mas vamos lá, vou perguntar para quem? Vou perguntar para Jesus, que chamou o apóstolo Paulo. Pode ser? Pode ser, irmão Rodrigo. Então vamos lá para Romanos capítulo 3. O que diz em Romanos capítulo 3? Paulo, ele fala: qual é logo a vantagem do judeu?
Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. E aí a gente vai entender, caramba, foram confiadas a ele, enfim, a gente vai entender toda a história de Israel, para poder aprender. Torá escrita. Só que aí teve que passar de forma oral, que é chamada de Torá oral. Dentro do judaísmo, alguns também não crê na Torá oral. Então você vai se deparar com isso também. Tá certo? Vamos lá. Estou acabando agora, tá? Acho que é a última partezinha aqui. Olha o Midrash. Olha o Midrash. Da onde a gente tira os Midrash, né? Se alguém tem que sair aí, meus irmãos, eu vou terminar, tá? Olha aqui. Vamos lá. É uma vida de estudo, mas é uma vida de poder de Deus, de oração. Mas imagina a gente lutando para ter esses conhecimentos, meus irmãos. É sair aqui no quintal da Beit e não fazer algo de magia, mas fazer algo com o poder de Deus, em nome de Jesus, de Yeshua, enfim, mas conhecendo, sabendo quem é este homem. Rapidamente, olha só o método milenar de interpretação das Escrituras. Olha lá, o Midrash, a hermenêutica judaica. Eu vou deixar isso aqui na nossa comunidade, tá? É onde os judeus, o povo de Israel, tem seu significado literal, superficial das palavras, mas também existem várias camadas de interpretações, nas quais se encontram grandes revelações e segredos revelados. Os rabinos, através dos séculos, criaram um método de interpretação para cavarem profundamente o texto bíblico. A este método deram o nome de Pardês. Isso aqui o apóstolo Paulo, há 2000 anos, já estudava. Olha só a interpretação Pardês. Por que Pardês? 4 níveis de interpretação: Psat, Uremes, Drash e o Sod. Olha só que bacana. Por que será que Ezequiel, caramba, é muita coisa? Por isso que eu digo, Nelson, eu não tenho uma didática, meu irmão. Por quê? Porque eu sou o infantaria. Eu sou o cara, entendeu? Que eu estou guiando o povo nesse sentido, meu amigo. Entendeu? É até dar uma direção, nós vamos embora. Entendeu? Tem que ter uma boa didática, tem que... Isso aqui, meu irmão, são assuntos para 3, 4 encontros. Eu estou aí, ó, em 50 minutos é impossível, vocês estão me entendendo? Eu estou correndo muito aqui. Então quem pegar alguma coisinha, mas você entenda, todas as tuas respostas podem ser tiradas, meus irmãos. O Psat, o Uremes, o Drash e o Sod, os 4 níveis de interpretação. Será que não são os 4 níveis que Deus falou para o profeta Ezequiel no capítulo 47? Que Ezequiel fala, o que você está vendo, Ezequiel? Estou vendo agora uma água que está passando por debaixo do umbral da porta. Debaixo do umbral da porta, só aí é meia hora de assunto. Essa água, o que é a água? Revelação. Debaixo do umbral da porta, meu Deus. E esta água dá no tornozelo, Ezequiel disse. E depois ela me dá no joelho. E depois me dá nos lombos. E depois, no 4º nível, um ribeiro não vai passar somente a nado. Aí tem várias parábolas que falam sobre isso. 4 níveis de interpretação. Porque a água é Yeshua, é Jesus. A água é a revelação. É tanto assunto, meus irmãos. Eu sei que vocês querem comentar, querem falar. Sabe, no nosso tempo... Vamos lá. Olha aí, ó. Olha aí. Vamos pular aqui, ó, o Psat. Primeiro nível. É o nível simples, literal de um versículo da passagem. Algo que você vai ler que vai entender. Você não é analfabeto? Não, Rodrigo, eu sei ler e escrever, o beabá. Então você vai ler e vai entender. Esse é o Psat. Mas não para por aí. O segundo nível, o Uremes, é uma dica, um sinal para um significado mais profundo e não apenas literal. Tem algo nisso. E Yeshua falou por parábola: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Tá, eu entendi, tamanho de um grão de mostarda. Literal é o Psat. Qual que é a dica disso? A mostarda é a menor da semente? Claro que não é. Tem a papoula, né? Tem a outra que são bem menor. Então ali no hebraico está escrito, é uma das menores, não é a menor. Hoje qualquer agrônomo vai dizer, vai te retalhar. Retalhar, ou seja, rapaz, não concordo contigo, vai refutar. Por quê? Porque não é a menor da semente, e aí você vai ficar com as calças na mão. E realmente não é menor, mas o que Yeshua quis dizer? Através do Uremes vai ter uma dica, um sinal, e aí você vai ter que ir para os Midrash, que a gente prega muito aqui, que é o 3º nível, que vem da palavra Drash, que é uma pesquisa, uma associação, que o povo brasileiro, Baruch Hashem, que você não está, né, nesta parcela, o povo brasileiro não quer nada com nada, não pesquisa, não estuda, mas quer que o Brasil mude, não tem como. Agora, se estudar como nossos irmãos, como os rabinos, e nós estamos nessa seara, porque Jesus nos aproximou deles, é quando a completa compreensão de uma passagem ou ensino só se
faz real através da consulta de outra passagem, vai fazer um midrash, envolvendo o mesmo assunto. A lição final só é alcançada com a somatória das referências. Este método é amplamente usado pelos profetas, e principalmente por Yeshua, e pelo apóstolo Paulo em vários ensinos. Que tremendo! Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer isso e aquilo, tal, em outra parábola. Ele falou de parábola, que nós vamos terminar. Eu falei, ia continuar, não dá. Parábola, ou seja, é algo que está oculto, algo que está profundo, algo que você, doutor, não vai entender de uma forma literal e nem de uma forma mais agora profunda. Você vai ter que ir para Drash, entender que a fé é emuná, não é apenas Jesus me ama, eu creio em Deus, não. Agora é algo que vai brotar dentro de você, que vai agora se materializar nessa terra. E aí você vai ver que Yeshua falou sobre esta grão de mostarda, que você vai se deparar com a seguinte questão: não é menor, é uma das menores, mas esse grão de mostarda, se você jogar na terra, ele vai se transformar em uma árvore. Aí você vai olhar, para aí, Rodrigo, a árvore, grão de mostarda, minha irmã, não fica de um tamanho de uma árvore. Grão de mostarda uma hortaliça, 1,5 metro no máximo. Aí você vai ver, caramba, será que esse homem é mentiroso? Não, ele estava falando por parábola, ele estava usando este método, uma drache, aonde somente alguns iriam ouvir, iriam escutar, iriam entender. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça, ou que o Espírito diz às igrejas. Muitos estão ouvindo, mas não estão compreendendo, entendendo? Ou seja, caramba, então qual é a associação que está fazendo entre agora o povo de Israel e entre a fé da pessoa? Israel é comparado, de acordo com o Midrash agora, de acordo com o Deuteronômio, a menor das nações, para não se soberbecer e depois dizer que eu fiz porque eu tenho poder, porque eu sou a multidão. Não, Deus escolheu a menor das nações para agora ser luz. Olha que coisa, meus irmãos, independente se falhou no plano ou não. Ou seja, mas esta nação de Israel, que é do tamanho de um grão de mostarda, quando ela ser jogada no chão, e ele falou algo cabalístico, ao que o Zohar fala. Ou seja, um grão de trigo, ele não dá fruto se não morrer. Agora, se o grão de trigo, o alimento do homem, morrer, cair em terra, então ele vai morrer e ele vai dar fruto. Agora, me explica isso, se não entrar no ensino místico, não vai ter como. Então vamos parar com essa, não para vocês, claro, o povo geral, principalmente o crentão, o evangélico. Me perdoa, puxa, está gravando ainda, me perdoa. Mas vamos lá, tira, corta isso aí depois. Porque eu convivi, meus irmãos. Por isso que eu sofria. Eu queria prosperar. Quem não quer prosperar na vida? Quem não quer ver os filhos no caminho certo? Quem não quer ver a esposa amando o marido a esposa? Mas não dá, eu sento na igreja, só Jesus te ama, Jesus te ama. Meu filho, há 20 anos que eu escuto Jesus me ama. Eu quero algo mais profundo desse Jesus, que ele veio pregar algo profundo. E aí eu preciso de um ensinador. Mas aí, meu irmão, é difícil hoje em dia, do jeito que está. Eu bato nessa tecla sempre, me perdoem. E agora essa mostarda, esse grão, vai se transformar o quê? Uma árvore. Qual é o grão de mostarda que se transforma em uma árvore? Mas Yeshua diz, vai se transformar em uma árvore. E todas as nações vão comer, e os animais do campo, debaixo dela, porque ela vai dar uma sombra. Caramba, mostarda não fica do tamanho de uma árvore, e nem tampouco vai dar alimento para uma multidão e para animal, e nem tampouco vai dar sombra. Parábola, está falando da nação de Israel, porque ele não poderia falar de forma direta, porque tinha o Império Romano e ia matar ele. Então o que é uma parábola? Você falar algo místico, algo profundo, que somente alguns vão entender, outros não vão entender nada, vão embora e nunca mais vão voltar. Agora aqueles que já estão na pegada, caramba, cara, olha o que esse cara falou. Ele está falando de Israel, ele está falando que nós somos comparados a isso, coisa pequenininha, mas logo nós vamos crescer, é o que está acontecendo. Agora, meus irmãos, aí você vai dizer, Rodrigo, eu não quero parar por aí, eu quero continuar. Aí você vai chegar no último nível, que é o sódio. O segredo, algo oculto de uma passagem, como determinado através de inspiração ou revelação. Aí você vai entrar, aí você vai lembrar. Caramba, o Rodrigo falou sobre esse tal de Zohar, sobre a Cabala, sobre o Talmud, sobre a Torá oral, e agora vai ter que cavar. Agora vai ter que ir atrás, senão vai comer na mão dos outros e vai procurar no Google da vida e vai, meu irmão, fazer uma mistura e vai abandonar a fé. Agora, se for bem orientado, aí bacana. Rapidinho, Nelson. Tesouros Ocultos, muito bom livro, que vai falar sobre exatamente isso aqui. Por quê? Este slidezinho aqui veio deste livro. Tesouros Ocultos é o método rabínico de interpretação das Escrituras.
Amém? É como se fosse num curso cristão, hermenêutica ou exegese bíblica. Já ouviram falar? Amém. Só que agora você vai fazer uma hermenêutica, uma exegese de acordo com o judaísmo, usando esse método aqui. Fenomenal. Posso? Posso, não posso? Meu Deus do céu. Meus irmãos, ó, quem tiver que ir embora, não tem problema, levante tranquilo e tal, tá bom? Apliquei isso aí na minha vida aqui. Hoje, porque estava lá buscando o conhecimento de Deus, veio uma atmosfera. Depois corta essa parada que eu vou falar, tá? Para não me expor no YouTube, porque não é para qualquer um. Eu vi, meu irmão, uma nuvem má, uma nuvem de Yetzirah, digamos assim, de amargo. E eu que já passei por isso, não me pega mais. Eu quero agora trazer essa mensagem para os irmãos. Vim para cá, fiz meus ritos, tirei os calçados dos pés, voltei para Jerusalém não como um ato de idolatria de maneira alguma, peguei a menorá, peguei o rolo da Torá, botei a caixinha onde tem as orações dos irmãos que há algum tempo vocês colocaram aqui, lembra? Nós vamos retornar para fazer nessa campanha. Coloquei aqui e com muita cautela eu cheguei, orei diante do Eterno e perguntei a Ele. Vou trazer agora para você uma resposta de Deus. De Deus para a tua vida. E tem endereço para as mulheres. Cheguei aqui, me coloquei na brecha e falei com o Eterno. Eterno, o Senhor tem se agradado não só da minha vida, mas da Beit. Me fala, Senhor. Me ajuda nessa caminhada, porque depois que nós cruzarmos esse Jordão, a próxima barreira vai ser o quê? Jericó. E aí eu vou ensinar, vou passar para os irmãos aonde nós estamos pisando. O que vai ser essa travessia, que são 7 sábados na nossa consagração. Eu vou explicar isso aí no próximo Shabat, tá bom? Você vai entender o que vai fazer. Eu estou montando o script da nossa travessia. Tá certo? Fica tranquilo. Mas antes de atravessar, eu perguntei para o Eterno. Eterno, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu sei que o Senhor pode ficar em silêncio, mas eu estou precisando de uma resposta. Sou pai de família e não estou para oba-oba. Fiquei aqui. Senhor, abre a Bíblia Sagrada. Não estou exagerando, eu não vi nada. Mas algo aconteceu que fez assim na Bíblia. E aqui não tinha nem ar-condicionado ligado. Aí, tudo isso que eu estou falando para os irmãos, eu tinha que ter na minha mente para poder entender. Quando abriu, eu até marquei, aonde caiu 1 Reis capítulo 8, quando Salomão edifica o templo e Deus confia. O que Deus está falando? Quando eu passei o olho, já me veio. Quando eu passei o olho, 1 Reis 8, caramba, Salomão, e eu, meu Deus, vai dar certo. Nós vamos levantar uma sinagoga, rapaz, vai ser tremendo. Amém. Algo vai acontecer. E a oração que nós fizermos, o Eterno vai entrar com providência. Amém. Se nós chegamos até aqui, nós vamos cruzar esse Jordão. Me veio tudo isso na mente. Eu comecei aqui com o Eterno tramando, e o Eterno colocando no meu coração, mas agora passa uma mensagem para as minhas servas. Meu irmão, na hora que eu passei o olho, aonde que caiu no meio desses versículos todos, o meu olho, bateu direto nesse versículo. No mesmo dia, santificou o rei o meio do átrio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparava os holocaustos e as ofertas com as gorduras dos sacrifícios pacíficos. Porque o altar de cobre, repita comigo, porque o altar de cobre, vamos lá, porque o altar de cobre, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para que nele caberem os holocaustos, as ofertas e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. Naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa, e todo Israel com ele uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio Egito, perante a face do Senhor nosso Deus por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias. E agora, Rodrigo, qual é a notícia? Fenomenal. Eu entendi que o Eterno vai prosperar vocês, minhas irmãs. E nós, homens, vamos receber algo da parte de Deus por meio das nossas esposas. Amém. Glória! Amém. Rodrigo, o que eu devo fazer? Agora tem endereço para mim, homem, para você, homem. Una-se à tua esposa. Ame a tua esposa, dando a ela honra como um vaso mais frágil. Ame a ela, assim como Yeshua amou a sua noiva, a Kahal, a igreja. Oh glória, porque assim está escrito. Então Salomão iria fazer uma festa, vou encerrar, durante 7 dias. Só que a festa durou mais 7 dias, foram 14. Por quê? Porque o altar de cobre, aonde que faz o sacrifício, traz as ofertas no altar de cobre. E a ministração passada, precisa eu repetir? Não precisa, né?
Todos estavam aqui ou não estavam? Estavam. Quando nós falamos do altar de bronze e do altar de ouro. O que o altar de bronze representa? As mulheres, pronto. O Eterno, na hora, como um homem que estou à frente no trabalho, judaico, com o pé no chão, entendi o que o Eterno tinha para nós. Vai prosperar o que nós estamos fazendo. O Eterno vai carimbar. Nós vamos atravessar o Jordão, vou preparar, né, o script aqui secreto, que eu vou carimbar, não vai ser filmado. Vou passar para vocês sexta-feira que vem, no próximo Shabbat. Quando chegar no sábado que vem, no outro dia, nós vamos começar a travessia. E aí todos vocês vão saber o que travessia é essa, o que vai acontecer. Tudo certinho. E o Eterno vai confirmar nesse Rosh Hashanah algo para nós. Amém. E não só isso. Salomão, além de te edificar, vai ser tamanha a bênção, tamanha a oferta, tamanhos carneiros, os bois e tal que o povo vai trazer, que não vai caber no altar de cobre. Amém. O altar mais valioso é o de ouro, aonde ficava no lugar santo, minha irmã. Por que será que agora o Eterno dá ênfase para o altar de bronze? Por que será? Mais uma vez o casamento. Mais uma vez agora o marido amando a esposa. Por quê? Porque por mérito delas, das nossas esposas, então nós vamos prosperar. Esta foi a mensagem que o Eterno de Israel, em nome de Yeshua, colocou no meu coração para a tua vida. Amém. Irmã, mulher, serva do Deus Altíssimo. Então de 7 dias foram mais 7, porque a bênção era grande e não coube todos os sacrifícios, os presentes, dentro do altar de bronze, de cobre, que é o de bronze também, que representa a mulher. Quando eu li aquilo ali, eu, caramba, pronto, por um pinga-letra, não é isso? É isso. Tive que aplicar. Aonde que eu entrei? Entrei na Drash e entrei no Sod, para poder entender. É as irmãs. Na hora, olhei, as irmãs, pronto. Aí comecei a orar aqui, tá com o meu talite, tudo certinho, pronto. Fiz toda aquela... Isso que a gente vai aprender. Foi ontem? Foi hoje? Hoje. Amém, meus irmãos? Amém. Então agora nós vamos encerrar, dizendo que nós temos isso, tá bom? Temos aí Pirkei Avot, opa, tem lá tem uma gama de material, muita coisa. O Talmud, não tem ali para nós já, os irmãos, adulto, beleza, quero ensinar as crianças como é que eu vou fazer e tal, infanto juvenil. Isso aqui é muito bom para a faixa etária de 12 a 17 anos. Muito bom. É o tratado talmúdico de Pirkei Avot, tá certo? E ele é o Talmud com comentários, tá bom? E com ilustrações no hebraico e no português. Aqui tem a Mishnah, a Torá oral, e tem a Demará, que é o comentário. Excepcional para os nossos adolescentes. Amém? Eu faço a leitura com o adulto e o Maurício também participa. Amém? Muito bom mesmo. É um primeiro tratado talmúdico para infanto juvenil. Amém? Pronto. E também sempre com o calendário de Israel. Muito bom para entender os tempos. Ou acha que a gente vai fazer essa travessia, essa campanha que nós vamos fazer ao Léo, coisa que eu tiro da cabeça? Não. Sexta-feira eu vou falar para os irmãos da onde que veio, né, essa minha intenção de começar agora, mas daí adiamos para o outro sábado. Por quê? Vou mostrar no calendário o que vai acontecer a partir da semana que vem e qual é o mês que nós vamos passar nesta consagração, nessa campanha. E o próximo, quando nós terminarmos no dia 30, no outro dia já vai ser o mês de Elul, que significa o rei está no campo, que vai ser o mês de agosto. Fenomenal. O calendário muito ajudou, e aí eu só vou aplicando isso. Vamos embora, meus irmãos, vamos fazer nada tirado da minha cabeça. Por isso, quando eu pedi aqui, Senhor, me ajuda, por favor, me ajuda, me dá uma confiança que eu estou fazendo as coisas certas no teu caminho. O Eterno veio com isso, estou transmitindo para os irmãos. Então prepara, meus irmãos, prepara que o Eterno vai prosperar a tua vida, o teu lar, de tudo que é forma, e pelo mérito das irmãs. Amém? E claro que os irmãos também têm que fazer, enfim, tá bom? Tudo aquilo que vocês já sabem. Mas o que o Eterno falou era isso, tá bom? Amém. Encerro agora dizendo que eu ia falar sobre as parábolas. Também tem vários livros, ó, esse aqui é só o livro de Números, Bamidbar. Não é o livro que nós estamos lendo? As porções nós estamos lendo? Hoje é Ruká, né? Então, livro de Números. E aqui é o livro somente de parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma agadá, um segredo. É algo que você vai ler e vai melhorar o teu entendimento. Vai colocar a tua mente em contato com a sabedoria do Eterno. Aonde você andar,
vai dar certo as coisas. Amém? Adversidades vão vir, mas vai dar certo. Vamos colocar de pé que eu sei que vocês estão cansados.